Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade e comentar uma questão que foi abordada e cobrada na prova oral do Ministério Público de Minas Gerais. E perceba, a partir dessa questão você vai entender porque eu sempre bato que estudar e acompanhar a jurisprudência é questão de sobrevivência tanto em provas objetivas, discursivas, dissertativas, práticas, como também em provas orais. Então não dá para descansar. E isso, claro, você deve levar também para o exercício de suas funções, que é cada vez mais importante compreender e conhecer os precedentes jurisprudenciais. Só que, ao contrário de determinadas fases, em especial a prova objetiva, não basta saber como o STF, o STJ se posicionou. Você precisa entender o espectro doutrinário, a questão de fundo para poder desenvolver um raciocínio bacana. E o que foi perguntado é relativamente simples, mas você precisa de calma e discernimento para poder explicar. Eu vou trazer a resposta e, claro, a pergunta, mas antes deixa eu já te pedir para deixar o joinha aí. E se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve e aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Basicamente, o que o examinador da prova oral do Ministério Público de Minas perguntou foi: doutora, é possível a aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime de furto qualificado? E veja a repergunta dentro da estrutura do questionamento. Você conhece, candidato, um recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre esse assunto? Pessoal, a prova foi feita agora no mês de julho de 2020 e esse julgado ao qual ele se refere foi datado de 14 de abril desse ano, ou seja, o julgado ele foi realizado, esse julgamento, em 14 de abril. Se o candidato tivesse parado de estudar a jurisprudência, tinha dançado ou tinha se complicado. Mas vamos responder a essa pergunta. Basicamente, o que ele queria dizer? A qualificação do furto gera incompatibilidade com o reconhecimento da insignificância. Pessoal, a insignificância, ela é uma lógica construída no âmbito doutrinário e jurisprudencial atrelada à política criminal, mas ela tem uma incidência diretamente na tipicidade, mas não na tipicidade formal, e sim na tipicidade material, aquela relacionada com a tutela do bem jurídico, é dizer, uma determinada conduta ela pode violar a tipicidade no plano formal, mas para que ela viole a tipicidade no plano material, é preciso que aquele dado comportamento reprovável ele tenha a força suficiente para ameaçar ou lesionar um bem jurídico. Vamos imaginar aqui que eu tenho um clipe, e eu tenho um clipe lá na minha sala, no meu escritório particular. E aí um estagiário ou uma secretária, ela vai e pegue esse clipe sem a minha autorização. Tipicamente, a gente até pode dizer que ela cometeu ou ele cometeu um furto simples do caput do artigo 155. Essa conduta, em tese, teria a tipicidade formal. Mas será que o crime de furto que tutela um patrimônio, de fato, nesse comportamento, ele se efetivou? Será que o bem jurídico, o patrimônio, ele foi ameaçado ou violado efetivamente a ponto de justificar a aplicação e a incidência do direito penal? Afinal, o direito penal ele não pode ser interpretado em desconformidade com o princípio da fragmentariedade e da subsidiariedade, ou seja, ele é última ratio, ele deve incidir quando os outros meios e outros ramos do direito, do sistema jurídico, não forem suficientes. Nesse caso, naturalmente, do clipe, não haveria qualquer tipicidade material. Certo, Pedro? Nesse exemplo do clipe, eu até entendi porque ele é relativamente fácil. Mas quais serão os parâmetros que a gente vai utilizar para análise da insignificância ou não? Infelizmente, esses parâmetros eles são muito voláteis, são muito fluidos, vai muito para o casuísmo. E quando a gente se encontra na zona cinzenta de não clarividência, a gente traz muitas complicações. Daí porque, lastimavelmente, discussões com
comezinhas, simples e estranhas, esdrúxulas até, chegam, em regra via ordem de habeas corpus, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, discutindo a incidência ou não de insignificância em casos bastante estranhos, isso diariamente. Não obstante isso, para a sua preparação, a gente precisa memorizar, e a palavra é essa, memorizar, os 4 vetores consolidados lá atrás, em 2009, pelo ministro Celso de Mello, que foi consolidado e agasalhado como parâmetros fundamentais para a análise de incidência ou não da insignificância e, portanto, da tipicidade ou atipicidade material. O comportamento insignificante vai ser aquele que ostentar cumulativamente 4 características. Quais características essas? Esse comportamento deve ostentar uma mínima ofensividade na conduta, nenhuma periculosidade social da ação, um reduzido ou reduzidíssimo grau de reprovabilidade desse comportamento e, por fim, a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Lembra, no caso da minha secretária ou do meu estagiário que subtraiu um clípse? Naturalmente, de forma até relativamente fácil, a gente enxerga todos esses vetores nesse comportamento. É dizer, não há que se falar em crime por atipicidade material em razão da bagatelar conduta. É a infração bagatelar, bagatela própria, o princípio da insignificância que gera a atipicidade material. Compreendido isso, vamos para soluções ou situações um pouco mais drásticas, ou melhor, um pouco mais complexas, como, por exemplo, fundamentalmente, o que eu falei. Ó, pessoal, o julgado que eu falei, eu terminei falando o outro. Eu falei um do STF, de abril. Esse eu vou citar. Mas o julgado do STJ que o examinador queria não é o agravo regimental lá de abril de 2020, não. É de fevereiro de 2020. Eu vou citar esse HC só para a gente corrigir. Eu vou citar depois de esclarecer, mas só para a gente retificar aqui. Mas o que é que o seu examinador queria? Ele queria saber se o princípio da insignificância ele é passível de incidir no furto qualificado. E desde já eu quero que você coloque, olha, a regra prática e não teórica, é prática, é que 80 a 90% das situações que são levadas aos tribunais superiores envolvendo furto qualificado, infelizmente ou felizmente, depende da corrente que você adote, eu acho infelizmente, mas que em se tratando de réus reincidentes ou de furto qualificado, esse HC ele é negado. Por quê? Porque em 80 a 90% dos casos, na prática, os tribunais entendem que se o réu for reincidente e ou se o furto for qualificado, isso por si só é incompatível com o reconhecimento da conduta insignificante da bagatela própria. No entanto, a gente precisa analisar no plano teórico e abstrato. E está equivocado você afirmar que o simples fato de o réu ser reincidente gera incompatibilidade com a insignificância. Essa é a regra, mas não gera uma incompatibilidade absoluta. O Supremo Tribunal Federal é tranquilo e pacífico ao dizer que não é possível criar essa regra absoluta, sendo, portanto, legítimo que, a depender das condições do caso concreto, o princípio da insignificância ele pode ser reconhecido e aplicável para réu reincidente. A mesma lógica vai ser observada e deve ser observada no caso de furto qualificado. Pessoal, os furtos qualificados, em sua maior parte, eles não são reconhecidos as incidências ou a incidência do princípio da insignificância. No entanto, pontualmente é possível haver essa incidência. E o que é que disse o STJ nesse julgado que foi questionado e pediram para ilustrar na sua resposta pela quinta turma? Esse sim é o julgado correto por mim a ser mencionado. É a ordem de habeas corpus 553872 de São Paulo, julgada em 11 de fevereiro de 2020. E o que é que o STJ retratou? Vou ler até cuidadosamente aqui a ementa. Em regra, disse o STJ, não se aplica insignificância ao furto qualificado, salvo quando presentes circunstâncias excepcionais que recomendam a
medida. A despeito da presença de qualificadora no furto possa, à primeira vista, impedir o reconhecimento da atipicidade material, a análise conjunta das circunstâncias pode demonstrar a ausência de lesividade do fato imputado, recomendando a aplicação do princípio da insignificância. Então, qual foi a pergunta? É possível a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado? Em regra, não. Em mais de 80, 90% dos casos, na imensa maioria das vezes, essa atipicidade material vai ser refutada. No entanto, a depender do caso concreto, presentes circunstâncias excepcionais que, devidamente fundamentadas e justificadas, demonstrem a compatibilidade, a pertinência e recomendem a adoção da medida, essa solução deve sim ser observada, ou pelo menos pode sim ser observada. É a mesma ideia que o Supremo traduz para o réu reincidente. Inclusive, o próprio STF, agora sim, no julgado por mim inicialmente mencionado de abril de 2020, agasalhou a possibilidade de reconhecer a insignificância e, portanto, a atipicidade material em furto com causa de aumento do repouso noturno. Não era um crime qualificado, mas era um furto simples com causa de aumento lá de prática desse furto em repouso noturno, do parágrafo 1º do artigo 155 de réu reincidente. Então perceba, o caso, aquele ilustra bem a coisa esdrúxula. O que é que tinha sido subtraído em repouso noturno? Os objetos furtados: R$ 4,15 em moedas, uma garrafa de Coca-Cola, 2 garrafas de cerveja e uma garrafa de cachaça 51, totalizando o valor de menos de R$ 30, R$ 29,15. Nessas circunstâncias, não obstante o agente ser reincidente e o crime ter sido praticado em repouso noturno, fazendo incidir aqui a causa de aumento do parágrafo 1º do artigo 155, o STF apontou pela aplicação possível da insignificância. Bacana? Então, o que é que você tinha que responder? Insignificância, ela em regra não é observável, não é aplicável, de acordo com a jurisprudência, para os reincidentes, isso não foi perguntado, mas para o furto qualificado. No entanto, excepcionalmente, a depender das circunstâncias do caso concreto, isso pode sim ser observado. Fiz aí uma ampla revisão sobre o princípio da insignificância. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o joinha, comenta e se inscreve no canal, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até mais. Valeu!